Esse artigo aí que você está vendo na tela foi publicado em 2015 por uma equipe do Institute of Diet and Health e fala que chocolate com alto teor de cacau pode ter um efeito acelerador na perda de peso. É uma mensagem que agrada a muita gente. Agrada tanto que a mídia internacional fez uma festa, com manchetes e mais manchetes falando da nova dieta à base de chocolate, muitas vezes ilustradas por imagens levemente eróticas de mulheres comendo o doce. O que esses jornalistas não sabiam é que eles tinham acabado de cair num golpe. Esse é John Bohannon, um jornalista de ciência com uma carreira peculiar. John foi responsável por criar o Dance Your PhD, um concurso onde cientistas têm que explicar suas pesquisas com danças, e por ser um dos primeiros a publicar artigos científicos falsos para denunciar a indústria das revistas predatórias, revistas científicas que publicam praticamente qualquer coisa por um pagamento. A gente já falou sobre as revistas predatórias aqui no Meteoro, você pode ver o vídeo depois desse aqui, mas só se você quiser. Foi justamente essa reportagem que levou John a receber um convite de um jornalista alemão chamado Peter Onneken, criar um estudo falso que serviria de tema para um documentário sobre a pseudociência por trás de muitas dietas. John aceitou. Um estudo real foi realizado com voluntários que passaram 3 semanas em diferentes dietas. Uma análise estatística foi realizada e mostrou que uma dieta de baixo teor de carboidratos acrescida de chocolate amargo de fato levava à perda de peso. Mas havia muitos poréns nesse estudo. Primeiro, que foram só 15 voluntários, um número muito baixo para se tirar alguma conclusão. Segundo, que, além do peso, foram medidas outras 17 variáveis, como qualidade de sono e vários exames de sangue. Para explicar o porquê disso ser importante, vamos ter que falar um pouquinho de estatística. A maioria dos estudos nas ciências biológicas e da saúde fazem análises estatísticas usando um nível de significância de 5% na hora de comparar a diferença entre 2 grupos. Isso quer dizer que um resultado considerado significativo tem 95% de chance de mostrar uma diferença real entre os grupos e 5% de ser um falso positivo. Se um pesquisador mede um pequeno número de variáveis, a chance desse falso positivo ocorrer é baixa, mas à medida que o número de variáveis aumenta junto a chance de falsos positivos. Um estudo com apenas 15 voluntários e medida de 18 variáveis tinha uma chance altíssima de ter pelo menos um resultado positivo, mesmo que falso. Na ciência, essa prática tem até nome, p-hacking, chamada assim por causa do valor de p, que é usado para saber se uma comparação é estatisticamente significativa ou não. Com o resultado positivo em mãos, John e Peter queriam publicar o artigo. Apelaram para uma daquelas revistas predatórias e já estavam com o artigo aceito para publicação no mesmo dia. Daí foi só recrutar uma amiga que trabalhava com relações públicas para escrever um press release e pronto! Era só esperar para ver quantos veículos de imprensa mordiam a isca. Foram muitos. Até o próprio John revelar o golpe em uma reportagem que escreveu para Gizmodo, veículos de mais de 20 países já haviam publicado matérias sobre a pesquisa, quase todos sem apontar as limitações. E a lista de vítimas conta com alguns nomes bem conhecidos, como a Shape, Huffington Post, Cosmopolitan, Daily Star e Times of India. E a verdade é que nem era tão difícil assim perceber que o artigo era uma farsa. Mesmo se os jornalistas não soubessem nada sobre revistas predatórias ou p-hacking, o tal Institute of Diet and Health, listado como instituição onde a pesquisa foi realizada, sequer existe. O problema é que a grande maioria dos pesquisadores que usam o p-hacking ou publicam em revistas predatórias não vem a público depois avisar que seu trabalho não deve ser levado a sério. Os jornalistas que cobrem esses trabalhos deveriam ter um olhar mais crítico para evitar que essas informações chegassem ao público como verdades. Mas o caso da dieta de chocolate ilustra muito bem como isso nem sempre acontece. Uma das falhas nesse processo foi apontada pelo próprio John.
A maioria dos jornalistas entrevistaram apenas ele e, quase sempre, apenas buscando falas dele para incluir na matéria, as famosas aspas. Eles não fizeram perguntas críticas sobre o estudo, também não buscaram outros pesquisadores da mesma área, mas que não estivessem comprometidos com o estudo, que pudessem oferecer uma opinião de especialista não interessada sobre a qualidade e as limitações do trabalho. Isso pode ser chamado de monofonia das fontes. Em um artigo no Observatório da Imprensa, Annelise Wróblewski destaca que é uma prática comum no jornalismo buscar 2 ou mais fontes que ofereçam perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, mas que no jornalismo científico isso muitas vezes é deixado de lado, assim como a própria apuração, caindo assim na monofonia. O resultado é que as falas de um único especialista acabam pautando toda a reportagem. Annelise aponta que uma das possíveis causas dessa postura esteja na visão que a nossa sociedade tem dos cientistas e da própria ciência. Para ela, o discurso científico é encarado como verdadeiro por sua própria natureza e que os cientistas são autorizados a falar por sua própria competência. Em outras palavras, se é ciência e foi dito por um cientista, quem sou eu para questionar? Experiências como a da dieta dos chocolates e inúmeros casos de jornalismo científico de baixa qualidade mostram que essa postura não é adequada. Credenciais acadêmicas não isentam ninguém de ser questionado. Se por um lado a cobertura de ciência não pode cair na monofonia, por outro, não pode criar controvérsias onde elas não existem. Apesar de o conhecimento científico estar sempre mudando, alguns consensos são bem sólidos. Vacinas não causam autismo, o clima do planeta está mudando, e isso é culpa da ação humana, e cloroquina não serve para tratar Covid. Mas a imprensa às vezes insiste em apresentar a ciência e a anticiência como 2 lados igualmente válidos de um debate. Na falta de cientistas que defendam uma posição, vale colocar qualquer um como a outra parte, como muito bem satirizado na esquete polêmica da semana no Porta dos Fundos. Nós ouvimos agora a doutora Susana Cohen, ela que é médica infectologista com doutorado em Oxford e professora da UFRJ. Ela veio falar sobre o uso médico da cloroquina. Mas o que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Não é verdade? Então vamos dar espaço também para Claudinei Borelli, ele que é dono de canil e coach cristão e favorável à aprovação da cloroquina. E sempre dá para adicionar aquelas frasezinhas marotas que sugerem que os 2 lados têm razão. Acho que o que nós podemos concluir é que tudo tem 2 lados, sempre. Quem sabe o Brasil não consegue achar um caminho do meio, não sei. O movimento antivacina moderno se beneficiou muito dessa prática. A primeira vez que a narrativa antivacina obteve grande atenção na mídia foi no mini-documentário de 1982, DPT, Vaccine Roulette, algo como tríplice bacteriana, roleta da vacina numa tradução livre. Nesse documentário, a jornalista Lea Thompson se propõe a explorar os perigosos efeitos colaterais da vacina, contrapondo a opinião de cientistas com as opiniões de mães de crianças que supostamente teriam sido afetadas por esses efeitos colaterais. O documentário fez sucesso. Lea contou ao Washington Post que a estação de TV na qual trabalhava recebeu mais de 2.000 ligações a parabenizando pelo programa. Pois é, década de 80, né? Hoje estaria nos assuntos do momento no Twitter. Mas a reportagem também mostrou o efeito negativo do documentário. Pediatras e agentes de saúde relataram ter sido inundados de perguntas de pais preocupados, e autoridades científicas foram à mídia chamar o programa de impreciso e desequilibrado. A tendência se repetiu no final da década de 90, quando o médico Andrew Wakefield publicou um artigo científico, que já foi retratado, na revista Lancet, associando a vacina tríplice viral ao autismo. Mais tarde viria à tona que Wakefield recebeu dinheiro de advogados que queriam processar o governo britânico por causa das vacinas, além de ter fraudado dados e até sujeitado crianças neurodivergentes a exames invasivos de maneira desnecessária durante o estudo. Tudo isso não impediu Wakefield de ter bastante espaço na mídia, muitas vezes tratado com status de especialista. O Meteoro tem um vídeo sobre isso no Move Show. Você pode ver depois desse aqui, mas só se você quiser, tá? Os impactos disso são mensuráveis. Uma pesquisa realizada em 2002, no auge da cobertura dessa controvérsia, com muitas aspas nesse controvérsia, mostrou que 53% dos entrevistados acreditavam que, já que os 2 lados recebiam a mesma atenção da mídia,
ambos tinham igual validação da ciência. Apenas 23% sabiam que as evidências científicas estavam quase todas ao lado das vacinas. Grupos com interesses em negar a ciência conhecem esse impacto e tentam deliberadamente promover esse tipo de cobertura. Um bom exemplo disso é o plano de comunicação do American Petroleum Institute, vazado em 1998. Nesse documento, assinado também por então representantes de empresas como a Chevron e a Exxon, é detalhado um plano de comunicação que tinha como objetivo minar a participação dos Estados Unidos no Tratado de Quioto. Em uma seção intitulada "A vitória será alcançada quando?", um dos itens diz: a cobertura da mídia mostra um equilíbrio entre a ciência climática e a validade de pontos de vista que desafiam esse conhecimento. A falsa simetria entre ciência e anticiência às vezes é mau jornalismo, às vezes é projeto. Em outubro de 2015, a jornalista Brooke Borel publicou uma reportagem no BuzzFeed News sobre as ligações suspeitas de um pesquisador com a gigante do agronegócio, Monsanto. Na reportagem, ela descreve como Kevin Folta, professor de botânica da Universidade da Flórida e divulgador de ciência, recebeu $25 mil da empresa de relações públicas Ketchum, que prestava serviços a Monsanto para usar como quisesse. Ela também denunciou algumas bizarrices, como o podcast que Folta mantinha sob o pseudônimo de Blazek, onde ele entrevistava outros cientistas e em um episódio chegou a entrevistar a si mesmo, sem nunca avisar aos ouvintes que Blazek e Folta eram a mesma pessoa. Em um artigo publicado posteriormente no Guardian, Brooke descreve como a denúncia foi recebida por muitos dentro da comunidade científica e de divulgação científica estadunidense. Um grupo barulhento de pesquisadores e escritores de ciência pró-biotecnologia me acusou de arruinar a sua causa e silenciar cientistas ao desencorajá-los a divulgar ciência. Alguns me chamaram de anti-ciência. Esses dois perfis se encaixam bem nos escritos por Boyce Hesbinger, em um ensaio publicado em 2009 na revista Nature. Nesse ensaio, ele revisa toda a história do jornalismo científico nos Estados Unidos e compara a postura dos jornalistas a líderes de torcida ou a cães de guarda. Os jornalistas líderes de torcida adotam uma postura de tentar convencer a sociedade da autoridade da ciência e dos cientistas, e muitas vezes apresentam a ciência como uma solução para os problemas da sociedade. Já os jornalistas cães de guarda adotam uma postura crítica e acreditam que o seu trabalho vai além de só escrever sobre as descobertas científicas, mas também revelar os conflitos de interesse, denunciar a corrupção e as estruturas de poder que existem na comunidade científica. Em um momento em que a negação da ciência se torna cada vez mais comum e custa milhares de vidas, é compreensível que muitos respondam agindo como líderes de torcida. Mas a produção científica, como qualquer outro empreendimento humano, não está isento de interesses econômicos, políticos e pessoais. A existência de cães de guarda é necessária para garantir a qualidade da informação científica que chega até a população e, às vezes, até da própria produção de ciência. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela tá sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí Swami e Ana Rosa, os dois que celebram no dia 24 de julho a vida e o amor, com o casamento no dia do aniversário do Swami. Ana Rosa ganha dele a mensagem que segue: Ana Rosa, quero que saiba o quanto é especial. Ao seu lado, me sinto feliz e amado. Você me completa e me desafia a ser um ser humano melhor a cada dia. Espero ficarmos assim até enquanto vivermos. Te amo demais. Beijo, gente. Valeu!